Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, no segundo vídeo nessa sexta-feira, além da live do trio, é claro, porque durante a tarde, e eu cheguei a avisar no vídeo do botão do dia do Felipe Loyola, surgiu uma notícia de que o Santos tem interesse em 3 jogadores e as coisas foram caminhando durante o dia, é sobre isso que falaremos neste vídeo. Se você não assistiu ao vídeo do botão do dia do Felipe Loyola, vale assistir, tem uma pequena atualização, tanto o Lucas Mussetti quanto o Lucas Barros, o UOL, Diário do Peixe, confirmaram que o Santos busca mesmo o jogador, então o botão faz sentido. Sigo mostrando para vocês o caminho da notícia no vídeo de sexta-feira mais cedo. Nesse de sexta-feira mais tarde, vamos focar na notícia, aí já é notícia que saiu num jornal daqui do Brasil mesmo, e não lá de fora, de que o Santos tem 3 nomes para a vaga de Guilherme. Isso começou na tarde de hoje, 2h27, foi publicado no GE, de que Vitinho, Antony Alves e Hinestrosa estão na pauta do Peixe, que está perto de acertar a venda do camisa 11. Ok. Rapidamente, eu explico para vocês que aqui no canal a gente tenta não só ler a notícia, porque vocês já viram a notícia, a gente tenta sempre fazer alguma análise de algum ponto da informação. E nesse vídeo eu vou focar na questão do Hinestrosa, que às vezes eu vou falar Hinestrosa, às vezes eu vou falar Hinestrosa, porque eu não tenho certeza do jeito certo. Se esquentar, a gente aprende. E aí, pensando em Vitinho e Antony Alves, o que eu posso falar é o seguinte: o Vitinho é o jogador do Inter, disputou o Brasileiro pelo Inter, não foi nada demais no Inter, realmente não explodiu, não colaborou muito na campanha do Inter, não é um nome que eu vejo como forte para o Santos buscar, mas se esquentar a gente faz análise mais complexa. No caso do glorioso Antony Alves, jogador que está na MLS, assim, eu particularmente não lembrava da existência dele. Ele passou pelo Corinthians, joga no Portland Timbers hoje em dia. Não me parece, pelo pouco ainda que eu fui tentar pesquisar, que seja um jogador que mudaria algo para o Santos. E eu também acho que não é o caso do Hinestrosa. Mas eu quero trazer aqui nesse vídeo, então, a seguinte situação. O Hinestrosa joga no Atlético Nacional, da Colômbia. A gente publicou aqui vídeo outro dia citando que o Morelos estava para jogar a final da Copa da Colômbia com o Atlético Nacional, eles ganharam, inclusive, que o Atlético Nacional na mídia colombiana estava pensando em fazer uma proposta de 2 milhões de dólares, que dá mais ou menos 10 milhões de reais para o Santos, que eu defendia que o Santos vendesse, claro. E aí vale a pena pensar ou analisar que o Santos, que quer se livrar do Morelos, o Atlético Nacional, que quer o Morelos, o Santos pode ter pensado, analisado o elenco do time colombiano e falado, pô, vamos pedir algum jogador também incluso nesse pacote pelo Morelos. Por que não? Já que o Atlético Nacional não quer comprar por muito, apesar de eu achar um valor bem aceitável, a gente pode tentar arrancar o Morelos, ou melhor dizendo, né, doar o Morelos praticamente, e pegar um jogador junto. E aí o Santos pode ter analisado o elenco do Atlético Nacional e enxergado no Hinestrosa, que tem só 23 anos, uma possibilidade. Essa possibilidade, inclusive, foi confirmada também por jornalistas tais como os 2 Lucas que eu acabei de citar. O Hinestrosa passou já pela seleção colombiana desde esse ano. Ele é um ponta-direita lá no Atlético Nacional, o que não quer dizer que ele não possa jogar pelo outro lado, até porque ele é destro. Ele jogou contra o Peru, que eu gravei a camisa que eu usei a camisa para gravar o vídeo do Felipe Loyola mais cedo, e jogou contra a Bolívia. Somados dá pouquinho mais de 30 minutos nessas 2 partidas, nada demais. Chegou a ser convocado para outras rodadas das eliminatórias, inclusive contra o Brasil, contra o Paraguai, Argentina e Venezuela, mas não foi utilizado. Na data FIFA mais recente, não foi chamado para os amistosos da Colômbia. Ele é novo, começou a ser sondado por uma seleção que vai para a Copa, e já se despediu em suas redes sociais há alguns dias do Atlético Nacional. Isso eu já sabia porque eu acompanho muito jornalista argentino, e ele estava com uma proposta, e segue com uma proposta muito forte, do Boca. Nessa sexta, antes da história do Santos surgir, já havia surgido lá na imprensa argentina que o River estava tentando atravessar o Boca. Ou seja, ele pode ter se despedido do Atlético Nacional, mas não assinou com Boca ou com qualquer outro time. Ou seja, o Santos enxergou isso e foi lá tentar o Hinestrosa. O que me parece um movimento bacana. Se você acha, crê que 1, não quer o Morelos, 2, não vai conseguir muito dinheiro, 3, peça um jogador também junto. Por que não? Acho que é um movimento de mercado
natural. O Atlético Nacional que joga no campeonato de um nível mais baixo, tanto que o Morelos tem brilhado lá. Eu acho que o Inestrosa faz sentido ser o pedido. Agora, faz sentido ele jogar no Santos? De novo, sempre a gente aqui no canal, quando tem a contratação, faz uma análise mais completa. Mas durante essa tarde eu fui observar algumas coisas e me parece ser o famoso pontinha veloz e habilidoso, ciscador, mas com dificuldades no seu jogo em coisas que no Brasil seriam muito necessárias. Tipo finalização, que é meio que necessário em qualquer lugar do mundo. Mas na Colômbia um pouquinho menos, porque lá o nível é mais baixo. É um ciscador, driblador, individualista, veloz, bem veloz, mas com dificuldades na tomada de decisão final. O passe, o gol, a finalização, né, no caso, não consegui enxergar no primeiro momento aquele encaixe perfeito aqui, mas ele é jovem. O Santos também pode estar enxergando essa questão de potencial, tal como o Boca creio que tem enxergado. Ele já esteve no Brasil, inclusive ele foi da base do Palmeiras, emprestado pelo América de Cali. O Palmeiras acabou não ficando com ele. Aí ele foi pro Pachuca, ficou mais ou menos um ano, foi para MLS no Columbus Crew, e aí o Atlético Nacional foi buscá-lo lá ano passado. Para alguém tão jovem já rodou bastante e não explodiu. Tem que pontuar isso aí. Agora, eu tô analisando ele como mais diferente, porque o Santos tem essa situação com o Morelos, mas não me parece muito diferente do próprio Vitinho, do próprio... Bom, o tal do Antony também não vou também exagerar. Eu não consegui nem analisar direito ainda. Mas não me parece, na verdade, uma evolução em relação ao Guilherme, que é sempre o nosso temor, né? O Santos vem de um jogador que a gente não queria, não estava nos levando a lugar algum, mas não consegue evoluir. Nesse primeiro momento, de novo, não acho que fosse uma evolução assim tão grande. Mas 7 anos mais jovem que o Guilherme, por exemplo, com potencial de revenda, o Santos tem que pensar nisso também. Falando no Morelos, olha que curioso que o Lucas Barros, do Diário do Peixe, publicou agora à noite, pouco antes de eu começar a gravar. Morelos gosta de estar no Atlético Nacional. Foi o local onde se reencontrou, mas ele entende que seu ciclo no Santos não se fechou. Ele tem contrato até o final do ano que vem, sempre lembrando. E que poderia ajudar mais. Não teria problema em retornar e gostaria de jogar com o Neymar. Quem não gostaria, não é mesmo? Não sei. Mas isso abre uma possibilidade do Morelos voltar. E assim, tem quem goste, o Santos está precisando de centroavante. É importante lembrar. O Santos pensa em uma troca, mas ainda não entrou em contato com o staff de Morelos para saber se há concordância. Bom, mas aí ele não tem que concordar com a troca, ele tem que concordar em permanecer no Atlético Nacional. Se o Santos falar, pô, se a gente gostaria de não ficar com você, ele meio que negaria? Acho que não sei. Vamos ver. Bom, e o próprio Diário do Peixe, o próprio Lucas escreveu a matéria no título, né? Tenta atravessar Boca Juniors, o que é uma verdade. O Santos está tentando atravessar o Boca. Como eu falei há alguns dias, a imprensa argentina já dava até como certa essa transferência do Inestrosa para lá. Bom, isso é para vocês ficarem atualizados, quis citar essa ideia da troca, que me parece num mercado que o Santos sempre tem dificuldade interessante. Você tem um cara desejado por um clube, fala, mas a gente também quer alguém aí daí. É uma tática interessante. E se esquentar em relação a ele, ao Vitinho ou ao Antony Alves, os três que estão aí na thumb, a gente tenta alongar o assunto, voltando que o Loyola, falamos dele mais cedo no Botão do Dia, durante o dia, pós esse vídeo, foi confirmado o interesse, então agora ficaremos de olho fora do Botão, e sim como notícia, tá certo? Voltamos a qualquer momento, porque eu já vi que já teve mais notícia e vamos precisar trabalhar. Por mim, tudo bem. Tchau!